Graça e paz, meus amados, meus queridos irmãos. Mais um dia, mais uma semana, em nome do Senhor Jesus. Saúde, paz, alegria, justiça e poder do Espírito Santo. Com Deus nós somos mais do que vencedor. Sem Deus não, tá certo? Tem muita pérola, muito assunto. Aqueles que estão acompanhando Cristo vai aprender tremendamente a graça, tá certo? Eu continuo dizendo, cuidado na língua, cuidado na língua. A morte e a vida está no poder da língua. Hã? A boca fala o que o coração está cheio, certo? O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai, tá certo? Tem que ter cuidado. Deixa os outros primeiro falar, para depois você vir falar. Não adianta você tropeçar, ele falando e você falando, não sai nada. Tá certo? Outra coisa, antes de eu começar os vídeos, eu sempre gosto de avisar algumas coisas, certo? Para vocês ficarem atentos, certo? Cuidado, Edir Macedo colocou o filme, eu não sei como, não sei como é que está sendo, mas disseram que não é o Paulo de Tarso. É um filme que ele fez de Paulo de Tarso. Só tem que ter cuidado, porque o filme de Paulo de Tarso é maravilhoso. Primeiro, eu já disse nos outros vídeos, primeiro ele começa com o sistema religioso. Jesus, Moisés, Pedro, Jesus, Moisés, entendeu? Depois, Deus chama Paulo, porque Paulo era o perseguidor dos crentes. E depois ele passou a ser perseguido, certo? Quando Deus levantou ele para a gente, para o gentil. Só que a gente não tinha nascido. Entende? Já tem num canal aí sobre Paulo de Tarso. Quando você vê o nomezinho, Paulo de Tarso, aí você aperta. Porque eu estou no YouTube. Acorda, Povo da Graça, Lúcia Maria. Tá certo? Já tem sobre Paulo de Tarso, mais ou menos a história, que é para incentivar vocês a olhar, gente. Tá? Primeiro é o sistema, depois, quando Deus levanta ele, abre os olhos dele, tira a escama, como ele tirou o meu, e eu enxerguei toda a verdade. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Entende? O filme de Paulo de Tarso. Tá certo? E tenha cuidado no filme que Edir Macedo está colocando na Record. Tenha cuidado. Tá certo? Porque ele pode torcer a história e vocês vai ficar sempre na mesmice. E vocês assistindo o filme de Paulo de Tarso, vocês não vão se enganar. Entende? Por favor, gente, cuidado nos fermentos. Entende? E no outro vídeo tem bastante coisa no filme de antes, né? Lucas 16, Lucas 16, né? Que como é que se diz? A lei só durou até João, entendeu? Nós não somos leis, nós somos graça. Nós não somos lei, nós somos graça. Nós não somos judeu, nós somos gentil, certo? Nenhum servo pode servir a dois senhores. Eu estou resumindo porque já tem no canal. Deus é Deus do vivo, não Deus do morto. Lucas 20, 38 e Mateus 22, 32, certo? Não acumular tesouro na terra, tem que ser no céu, entende? E também Mateus 6, 34, né? Não se inquiete com coisa alguma. Não se inquiete. O amanhã pertence a Deus, né? Porque só basta um dia. Amém? Deus disse para mim assim, nunca, não tem coisa melhor do que um dia atrás do outro e a noite no meio, né? Buscar-me-ei e me acharei quando me buscar de todo o coração. Vocês têm que estar ali na palavra, né? Primeiro é o meu reino, depois a sua justiça e demais coisas serão acrescentadas. Amém? Estou resumindo, agora vamos lá na palavra da manhã. Amém? Ai, não acredito. Ô, paizinho, a Bíblia fechou, mas eu não esquento a cabeça. Viu? Então, é isso aí. Deus é tudo, gente. Sem Deus nós não somos nada, não. Nós somos uma marionete na mão de Deus. Nós somos um boneco, certo? Deus faz da gente o que quiser, o que Ele quiser.
Porque o único intercessor e o intermediário entre Deus e o homem foi Jesus. Certo? Jesus morreu, ressuscitou, e a gente agora está aqui no lugar de Jesus. Estamos com a cruz de Jesus. Tá certo? Vamos lá. Se acontecer que o teu filho, no tempo futuro, te pergunte, dizendo, que é isto? Dir-lhe-ás, o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. O que ele está dizendo aqui, mais ou menos nesse significado, é que Deus nos salvou. Foi através de Jesus que a gente somos salvos, Efésios 2, pela graça. Nós já estamos libertos, né? Galatas 5:1, foi para isso que Cristo nos libertou. Romano 8:1, quem está em Cristo não tem condenação. Nós já estamos limpos para servir a Deus. Não tem campanha de prosperidade como hoje. Hoje tem campanha de prosperidade. Quem leva dinheiro para eles? É vocês. É vocês que têm que levar dinheiro. Não é ele que vai dar uma cesta básica para vocês ou dar uma medicação para vocês. Vocês têm que acordar, gente. Amém. Olha, preste atenção. Abre o odre. Procura saber da graça direitinho. Já está em todos os canais aí que não é para dar dinheiro para pastor. E vocês continuam dando. Quanta cegueira, hein, gente? É muita cegueira, gente. Abra o odre. Siga a Cristo, o Criador. Ele que fez todas as coisas. Presta atenção. Amém? Olha, o Senhor nos tirou da mão forte do Egito, da casa da servidão. Deus salvou nós. Ele ungiu. Ele consagrou nós. Nós temos uma marca registrada de Deus dentro de nós. Ele deu o Espírito de Jesus para nós. Todos nós somos Jesus. Todos nós estamos com a cruz de Jesus. Jesus não está no madeiro, como a imagem de escultura. Jesus está dentro de nós. E Deus também não está morto no evangélico, que não tem evangélico, não tem católico. Meu Deus do céu. Vamos lá na explicação agora aqui. Êxodo 13, 14. Tá certo? Gente, tem que abrir o outro, gente. Seja esperto. Deus deu o espírito de sabedoria, capacidade, habilidade. Deus deu tudo para nós. O filho dele morreu para nos salvar, gente. Jesus, ele veio para Israel, tirou o pecado de Israel, para quando a gente viesse não ter pecado. Jesus, ele tirou a lei, a lei. Ele venceu a lei. Ele cumpriu a lei. Queriam matar ele antes, mas ele disse, não vai me matar, não. Até cumprir a minha missão, ele cumpriu a missão. A lei, nós não somos lei, nós somos graça. Nós não somos judeus, nós somos gentios. Não são 10 mandamentos, são 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Nós não somos. Nós não estamos depois do ano, antes do ano 70. Nós estamos depois do ano 70. Nós estamos depois da cruz. Amém? Vocês têm que acordar. Vamos lá, na explicação. Repito, eu estou no YouTube. Acorda, povo da graça. Lúcia Maria. Tá certo? Que é para vocês pegar a mensagem completa. Vocês estão perdendo muito. Amém? Se vocês quiserem crescer na graça, vocês têm que ir fundo. Não existe dízimo, não existe oferta, não existe nada. Nada, acabou, acabou. Nós estamos livres para adorar a Deus. Vamos lá, na explicação. A vida nos traz eventos seriamente preocupantes. Sentimos-nos escravizados com as emoções que estes eventos tendem a produzir. Emoções como o pesar, a depressão, ou ansiedade. Tomemos estes eventos preocupantes e os transformamos-nos em um poderoso testemunho de fé. O Espírito Santo nos leva à oportunidade onde podemos compartilhar as nossas histórias e
reconfortar pessoas que estão vivenciando o mesmo turbilhão. Tá certo? Vocês entenderam? A vida nos traz eventos seriamente preocupantes. Sentimos-nos escravizados com as emoções que este evento tende a produzir. Emoções como o pesar, a depressão ou ansiedade. Tomemos este evento preocupante e os transformamos em um poderoso testemunho de fé. O Espírito Santo nos leva à oportunidade onde podemos compartilhar as nossas histórias e reconfortar pessoas que estão vivenciando o mesmo turbilhão. Querido Senhor, com a orientação do Teu Espírito, nós perseveramos, mesmo nos momentos difíceis. Quando tivermos oportunidade, prestaremos testemunho de Ti a nosso irmão e irmã, em nome do Senhor Jesus. Está vendo? Que Ele já fez tudo. Ele já deu tudo para nós. Nós temos uma marca registrada dele. E o que a gente quer mais? Nada. Está entendendo? Só orar, glorificar Ele e pedir as coisas, sim. Por que não? Mas pede com carinho. Não pede com grosseria, porque Ele não é nosso escravo. Ele é Deus, gente. Ele cuida de tudo. Ele dá tudo. Ele botou o nome de tudo. Tudo nessa terra. Foi Ele. Nós respiramos. Eu estou falando aqui com vocês. É Ele. Tudo é Ele. Ele dá vontade, Ele dá desejo. Você se acorda, você se levanta. Tudo é Ele. Dá vontade de ir no banheiro, é Ele. Dá vontade de beber água, é Ele. Dá vontade de comer qualquer coisa, é Ele. Meu Deus do céu. Salmo 139, se você ler, é muito lindo esse Salmo 139. Amém? Veja só, o texto e o contexto. O texto e o contexto, né? Veja. Êxodo 13. Eu vou ler o 13. Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com cordeiro. Se o não resgatares, será desnucado. Mas todo primogênito do homem entre teu filho resgatarás. Agora, quando teu filho amanhã te perguntar que é isso, responder-lhe: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até ao primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo primogênito de meu filho eu resgato. Viu? Todo. Antigamente tinha isso, hoje não tem. Hoje nós estamos livres para adorar a Deus. Só adorar a Deus, não precisa esse monte de coisa. Eu já cheguei a assistir filme na época de Jesus. Davi era pau mesmo. Era tiro, era maior. Vixe, eu chegava a perguntar para os outros, é assim mesmo? Era assim. Hoje não. Hoje estamos vivendo no reino de Deus. Hoje estamos vivendo numa maravilha. Mas antigamente era fogo. Tudo que tem aqui na Bíblia tinha. Tudo. Davi, ele lutou muito.
mesmo, de verdade. Hoje é uma briga para entrar no reino de Deus. Por quê? Porque tem que ler a Bíblia, tem que comunicar com Deus, ter contato, conexão com Deus. Se você não tiver conexão com Deus, a fé sem obra é morta. É a mesma coisa do Espírito Santo se não estiver dentro de você. E você tem que ficar conectado com Deus, enraizado com Deus. Se você não tiver aquela comunhão com Deus, nada dá certo. Você só vai tropeçar na vida. Mas tem muita gente que só quer dinheiro, 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 dinheiro. Não tira um momento para Deus. Final de semana, tira um momento para Deus. Mas não. Só que as bênçãos não quer o abençoador. Não é assim não, meu irmão. Tem que ter zelo por Deus. Romano 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo. Romano 10. Muita gente tem zelo por Deus, mas sem entendimento, sem conhecimento, e não faz questão de ter. Porque ninguém é surdo. Muita gente não é surdo. A maioria, pouquíssima gente que eu vejo no mundo que nos escuta. Mas tem muita gente que está com fone no ouvido, que é cego. É surdo e mudo. Porque com fone no ouvido, você não vai saber nem nada. Porque Deus fala aqui no ouvido com vocês. A porta de Deus está com som. E não tem como. Muita gente está com fone no ouvido o dia todo. Entendeu? E Deus fala com a gente. Mas como que ele vai falar com muita gente porque está com fone no ouvido? Isso atrapalha. Deus fala, mas ninguém escuta. Tá entendendo? É na dor de cabeça. Ele fala. Ah, mas isso é coisa da minha cabeça. Não é não. É Deus falando com você. Você tem que prestar atenção. Amém? Graça e paz. Deus abençoe vocês. Tá certo? Não esquece. Cuidado nesse filme do Edir Macedo. Cuidado. De Paulo de Tarso. Pode ser que não tenha nada a ver. Que ele não pode dar graça. Se ele abrir ou fizer um filme abrindo os olhos de um homem dizendo que é Paulo de Tarso, é graça. E ele não pode dar graça. Quem é que vai dar dinheiro para ele? E cuidado na língua. Viu? A língua tem o poder de matar, da morte e da vida. Cuidado. Né? Paulo de Tarso. Amém? Graça e paz. Deus abençoe vocês. Estamos aí. De grão, a galinha enche o papo, né? Todo dia, se você tirar um vídeo desse para assistir, você vai crescer na graça. Agora é a graça. Não tem que esquentar a cabeça com nada, não. E não tem que estar dando dinheiro para pastor, não. Pastor só quer dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não tem respeito com a palavra de Deus, não. E você ajuda ele. Vocês ajudam ele a ficar rico. A ficar podre de rico. Não entendeu? Jesus não pediu dinheiro. É só você botar isso na cabeça. E Deus também não pede. Oxe, que é isso? Graças a Deus que eu estou livre. Deus abençoe vocês. Amo vocês, tá bom?